Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse programa Universo Holístico de hoje, onde nós vamos falar sobre relacionamentos. Eu só preciso de um minutinho aqui, porque vou colocar os óculos e adicionar os comentários das pessoas, que eu não tinha colocado aqui para os comentários aparecerem. E o banner, vamos falar... Só colocar o banner aqui, gente. Quem sabe faz ao vivo acontece isso, né? Universo holístico de hoje. Sobre relacionamentos. Agora vai exibir. Agora tá certo. Muito bem. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Hoje a minha conversa com vocês é sobre relacionamentos. E quero dizer por que eu escolhi esse tema. Porque com tudo a gente se relaciona e com todos. Começando conosco mesmo, não é verdade? Então, esse tema eu acho que ele é muito abrangente. Quando nós falamos de relacionamentos, muitas vezes as pessoas já pensam logo em relacionamentos afetivos. Mas a gente não pode diminuir quando nós falamos de relacionamento só para relacionamentos afetivos, porque nós nos relacionamos, como eu disse, o tempo inteiro. Nos relacionamos com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas do nosso trabalho, conosco, com o dinheiro, com as coisas que acontecem no dia a dia. Então, as relações, os relacionamentos, eles fazem parte de tudo na vida, o tempo inteiro. E se você não estiver bem equilibrado e harmonizado com essa questão dos relacionamentos, sua vida vai empacar. Isso vai impactar diretamente alguma área ou várias áreas da sua vida. Então, como é que a gente vai trabalhar nesse programa hoje? Eu vou colocar aqui aqueles slides, né? Vamos lá. Onde eu explico aqui como é que eu vou dividir o programa. Em 4 partes, onde nós vamos falar sobre as 3 leis naturais. Nós vamos falar sobre ampliando a visão a respeito dos relacionamentos, porque nós temos uma visão muito restrita, muito pequenininha. Nós vamos falar sobre o julgamento, porque o julgamento ele é uma coisa que faz parte da nossa vida e ele é muito forte e fica enraizado dentro de nós. E por vezes nós repetimos os padrões dos nossos ancestrais com relação a essa questão do julgamento. Depois nós vamos falar como é que a gente pode fazer um exercício aí para se relacionar melhor, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho a respeito dessas 3 leis naturais. O que acontece, né? Deixa eu tirar isso aqui um pouquinho. O que são essas 3 leis naturais? São 3 leis que também são conhecidas como leis do amor, leis sistêmicas, que fazem parte de tudo na nossa vida. A primeira lei natural é a lei do pertencimento. O que isso quer dizer? Que tudo pertence, tudo e todos. Se por um acaso tem alguém ou alguma coisa que está excluído, está de fora das nossas relações, daquilo que a gente vivencia, e eu já venho falando isso nos outros programas, né, sobre a exclusão de sentimentos, que não funciona quando a gente exclui as coisas. Então, quando a gente exclui alguém, exclui algum fato, exclui alguma história, quando a gente exclui alguma coisa, isso impacta diretamente na nossa vida. A segunda lei é a lei da ordem e da hierarquia. O que é ordem e hierarquia? Tudo na vida tem um lugar, tem uma ordem hierárquica, cada um tem o seu devido lugar. Então, por exemplo, o médico, ele é médico para trabalhar lá no hospital, para ter o consultório dele. O médico, ele não é policial, né? O policial, ele não é bombeiro. Então, cada um tem o seu papel, o seu lugar. Quando as pessoas estão fora dos lugares, isso impacta diretamente na vida delas e na vida das pessoas ao redor delas. A terceira lei sistêmica é a lei da troca e do equilíbrio. O que é troca e equilíbrio? Tudo que eu dou de alguma forma, eu recebo.
E isso precisa estar bem equilibrado, porque se essa dosagem entre o dar e o receber tiver em desarmonia, isso também impacta na nossa vida. Então, se eu fico dando, dando, dando e não recebo nada em troca, isso vai causar um desequilíbrio muito grande. Da mesma maneira que, se eu só recebo, recebo, recebo e não dou nada em troca, isso também impacta e afeta a minha vida e a vida das pessoas ao meu redor. Então, essas três leis, elas se completam e elas caminham juntas o tempo inteiro. São leis naturais, como eu disse, que afetam e incluem aqui todas as nossas relações. Nós podemos utilizar isso que eu vou dizer para qualquer área da nossa vida, qualquer relação que nós temos na nossa vida, seja uma relação profissional, uma relação afetiva, uma relação comercial, uma parceria, uma sociedade, uma relação de amizade, não importa. Nós temos que trabalhar olhando para essas leis, para essa dinâmica, sempre com muito cuidado, com muito carinho. Por isso que eu disse que é uma forma de ampliar a visão. Então vamos lá, o que acontece? Vou falar um pouquinho a respeito da primeira lei sistêmica. Essa lei natural, lei do amor, né? Ninguém sai por aí dizendo assim, olha, eu tenho meu irmão, ele tem filhos fora do casamento. Olha, meu primo tem amantes. Ó, o meu pai, ele está preso. Ó, a minha prima se suicidou. Ó, a minha tia, ela é ladra. Ninguém sai por aí dizendo isso. Isso são segredos de família. Todo mundo coloca essas informações, essas histórias lá de dentro das gavetas e tampa bem o armário, lacra tudo para ninguém saber. Toda a família tem. Você pode não ter isso na sua família hoje aqui que você saiba, mas todo mundo tem histórias no círculo familiar de situações como essa. Então, quando a gente exclui alguém ou alguma coisa perante fatos como esse que eu acabei de citar, isso impacta a vida das pessoas. O que a gente pode chamar de exclusão? Abortos não reconhecidos, e não nos cabe aqui de maneira alguma dizer que se foi um aborto espontâneo, se foi um aborto natural, se foi um aborto provocado, não interessa. Eu estou falando aqui simplesmente de abortos, mesmo porque nós vemos muito dentro do consultório, quando a gente trabalha dentro das constelações familiares, por exemplo, que muitas vezes a mulher ela tem um fluxo menstrual mais intenso e ela acha só que foi um fluxo menstrual mais intenso, mas ela estava grávida, perdeu um bebê e ela nem soube. Às vezes acontece da mulher ter uma gravidez gemelar, que é uma gravidez de gêmeos, e ela perde um dos bebês. Hoje em dia, muitas vezes, isso fica registrado através de um ultrassom, de uma imagem, mas nem sempre isso é possível. Então, esses casos são abortos que acontecem de forma natural e que você nem fica sabendo muitas vezes. Se você não sabia que você estava grávida, como é que você vai saber que você perdeu um bebê? Se você não sabia que estava grávida de gêmeos, como é que você vai saber que perdeu um bebê? Então, isso é muito comum, muito corriqueiro, nós vemos isso o tempo inteiro dentro das constelações familiares. Então, os abortos, eles precisam ser reconhecidos, porque se houve uma gestação, você foi mãe. Então, tem muitas pessoas que falam assim, eu não consegui ter filhos, e tiveram lá 5, 6, 7 abortos. Elas foram mães de 5, 6, 7. Elas precisam dar um lugar para essas crianças, porque se tem alguém ou alguma coisa excluído, lembrem-se, isso vai impactar a vida das pessoas. Da mesma forma que nós precisamos dar um lugar para todas essas situações que eu mencionei anteriormente. Precisamos dar um lugar para esses filhos fora de casamento, que são os tidos filhos bastardos, para as amantes, para os amantes, para os assassinos, para os assassinados, para os estupradores, para os ladrões e para todas aquelas situações que são vexatórias, que são estranhas e que ninguém quer sair por aí dizendo. Para os vícios, ninguém sai por aí dizendo, olha, meu pai é alcoólatra, minha mãe, ela fuma crack. Ninguém sai por aí falando isso, gente. Então, isso existe, só que fica escondido. E tudo que está escondido está excluído.
Tudo que é segredo está excluído. Então, é necessário dar um lugar para as coisas. Então, a lei do pertencimento, ela fala a respeito disso. Nós precisamos permitir que as coisas tenham um lugar. Essa é a primeira regra para toda e qualquer relação. Ali mais para frente eu vou fazer um paralelo e vou fazer uns encaixes em cima dessas leis que eu estou conversando aqui com vocês. Segunda lei é a lei da ordem e da hierarquia. Então, o que é ordem e hierarquia? Se nós pensarmos numa empresa, tem lá o presidente, o diretor, um gerente, um coordenador, um supervisor. Imagine que o coordenador ele quer mandar igual o diretor, começa a dar ordens e começa a tomar decisões, mas que não cabem a ele. Isso vai causar um conflito. Ele vai afetar todas as pessoas da empresa, desde os cargos mais altos até os cargos mais baixos, porque isso vai impactar de alguma forma. Então é necessário que cada um saiba o seu lugar. Mas muitas vezes nós saímos fora do nosso lugar. E daí é bem importante lembrar que quando a gente está fora de lugar num papel, isso vai afetar os outros papéis. Então, por exemplo, se eu estou fora do meu lugar de filha, isso pode afetar o meu papel como profissional, o meu papel como mãe, o meu papel como mulher, porque eu saio fora de lugar em todos os lugares. Então, dentro de um sistema familiar, por exemplo, eu tenho uma ordem hierárquica. Eu sou bisneta, eu sou neta, eu sou filha, eu sou irmã. Então, em cada um desses papéis, eu preciso ocupar o meu determinado lugar. Porque, de novo, se eu estiver fora do lugar, as coisas não vão fluir. Então, eu dei um exemplo lá no início, né, falando assim, você acha que o médico pode ocupar o lugar do policial, o policial pode ocupar o lugar do bombeiro? Eles podem até conseguir fazer alguma coisa, mas não serão eficazes e eficientes. Isso vai ficar pesado, porque o médico, ele nasceu para ser médico e não para ser bombeiro, não para ser policial. Então, a gente precisa assumir o nosso lugar na vida. E quando a gente está no nosso lugar na vida, a vida flui com mais leveza, com toda certeza. Fica mais leve, sabe? Fica mais fácil, mais fluido. A terceira lei é a lei da troca e do equilíbrio. Eu vou trazer esse exemplo, mais uma vez, para esse âmbito profissional, para a gente conversar. Então, dentro de uma relação profissional, você trabalhou o mês inteiro. Você vai receber um salário. Se você trabalhar uma hora extra todos os dias a mais, chega no final do mês, você vai ter que receber a mais. Agora, se você trabalhou o mês inteiro e não recebeu a mais, isso vai estar em desequilíbrio. Vai gerar uma insatisfação, porque você vai falar, nossa, mas eu trabalhei a mais, a empresa não me reconheceu, e daí vai ficar uma situação descompensada. E isso acontece em todas as relações. Então, vamos pensar num relacionamento afetivo? De repente, se dentro da relação afetiva, você tá... Vou colocar aqui, muitas vezes acontece. O homem vai lá e banca a faculdade, banca o carro, banca a casa, banca não sei o quê, e a mulher não retribui de nenhuma forma. Significa que se ele está bancando a faculdade, está bancando o carro, ela vai ter que bancar na mesma moeda? Não necessariamente. Mas ela precisa, de alguma forma, compensar essa troca, equilibrar essa relação, porque se isso não acontecer, em algum momento, essa relação ela pode ir por água abaixo, literalmente. Por quê? Quando a pessoa recebe demais, às vezes ela se sente sufocada, porque ela recebeu tanto, 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 que ela não sabe o que ela vai fazer com aquele tanto. E daí, muitas vezes, dentro das relações afetivas, é onde entra a terceira pessoa, entram os amantes. Por quê? Porque ela está recebendo tanto e ela precisa compensar aquilo de alguma forma. Como ela não está conseguindo retribuir por parceiro para parceira, ela vai dar para um terceiro ali fora, entendeu? Então, avaliem se isso que eu estou dizendo faz sentido ou não. Conversem comigo aqui no chat. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer também. É bem interessante nós estendermos todos esses exemplos que eu estou dando para outras áreas da vida. A gente pode pensar numa relação de amizade, numa relação de sociedade. Percebam que se dentro de uma sociedade um sócio entrou com 20%, o outro entrou com 80%, isso daqui precisa equilibrar, porque quem entrou com 80% vai ter mais direito do que quem entrou por 20%. Agora, se cada um entrou com 50%, tem que ser de igual para igual. E daí é bem interessante quando a gente fala a respeito dessa questão, porque nós falamos lá da questão da ordem e da hierarquia. Então, se a gente pensar em termos
profissionais, em termos familiares, nós temos mesmo essa ordem de precedência, quem veio antes, quem veio depois, dentro das empresas isso acontece. Muitas vezes, quando você vai trabalhar numa empresa, já tem pessoas que estão lá há muitos anos, tem pessoas que entram depois de você, e essa ordem hierárquica precisa ser respeitada, assim como dentro da família. Então, nós devemos respeito aos nossos ancestrais, porque eles vieram antes. Agora, dentro de uma linha de irmãos, por exemplo, é uma linha de igualdade. Aqui só vai ter diferença quem veio primeiro e quem veio depois. Mas como irmãos, todos têm o mesmo direito. Da mesma forma que dentro de uma relação de casal, também estamos no mesmo nível. Dentro de uma sociedade, também é de igual para igual, mesmo que um tenha mais porcentagem do que o outro. Dentro de uma relação de amizade, também tem essa questão de estamos todos no mesmo nível. Prevalece dentro de um grupo de amizade, por exemplo, pode ser que aconteça, olha, eu sou amiga dela e depois chega uma outra amiga que é nossa amiga. Mas aqui tem uma hierarquia, porque nós viemos antes, mas somos iguais, mesmo tendo vindo antes. Então é necessário que a gente possa perceber qual é o nosso lugar dentro de cada um desses papéis que a gente representa. Porque se a gente não souber qual é o nosso lugar, isso não vai funcionar. Isso vai ter um impacto em alguma área específica ou em várias áreas. Quando a gente está fora do nosso lugar no mundo, porque nós temos um lugar no mundo, nós temos um papel no mundo. Nós viemos aqui com uma missão, com um propósito, e se nós não cumprirmos isso, nós estamos fora do nosso lugar. Eu já falei sobre isso em vários outros momentos, né? Não dentro aqui do programa, mas em outras lives, em outros eventos que eu fiz, onde eu falo que essa questão da nossa missão é fundamental, porque nós somos peças de um grande quebra-cabeça. E se nós não estamos no nosso lugar ali, o quebra-cabeça está montado, mas tem um buraco lá no meio. E daí a gente olha, até dá para ver a figura, mas aquela peça que está faltando impacta as peças ao redor e impacta a visão do todo. Então, é necessário que a gente assuma o nosso lugar. E para que a gente possa assumir o nosso lugar, a gente precisa ter essa percepção de quem eu sou, qual é o meu papel. Em primeiro lugar, dentro da família e fora da família. Então, qual é o meu papel no meu trabalho, qual é o meu papel dentro de uma relação afetiva, qual é o meu papel como mãe, como avó, como tia, qual é o meu papel como mulher, qual é o meu papel como amiga. Então, em todas as áreas, eu preciso estar com isso muito bem resolvido dentro de mim. Eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma pergunta, enquanto eu passo o slide. E se vocês quiserem falar alguma coisa, estou aqui à disposição, se vocês concordam ou não. Então, ó, falei das leis naturais, né, do pertencimento da ordem e da hierarquia, os tipos de exclusão, né, fazendo uma revisãozinha aqui com vocês, que acontecem dentro da nossa vida. E aqui, ó, até não mencionei o bullying, né, e os relacionamentos anteriores, eu acho que é bem importante dizer sobre isso. Por quê? Muitas vezes, quando a gente tem um relacionamento afetivo, e ele termina de uma forma que deixou mágoa, que causou dor, etc e tal, as pessoas falam assim, ai, morreu, não quero nem pensar nisso, não quero nem lembrar disso. E se nós pensarmos ao longo da vida, nós temos várias relações. E dentro dessas leis naturais que nós estamos conversando aqui, essa questão dos relacionamentos, elas são, é muito importante que a gente nomeie e dê um lugar para todos os relacionamentos que a gente teve. Então, por exemplo, de repente, pode ser que você lá na infância tenha tido aquela paixãozinha, com 7, 8 anos de idade, com algum amiguinho da escola, mas nunca aconteceu nada. Mas teve aquela paixãozinha. Às vezes foi na adolescência que isso aconteceu. É necessário dar um lugar, porque faz parte da sua história aquela pessoa que foi importante para você. Então, cada um, ele tem um lugar. Então, você teve um primeiro namorado, um segundo namorado, um 25º namorado, e cada um tem um lugar e precisa ser respeitada essa ordem hierárquica. Quando a gente exclui e não dá o lugar exatamente na ordem que é, isso impacta a nossa vida. Talvez vocês não compreendam como isso pode impactar a vida, mas quem já participou de uma constelação familiar talvez compreenda um pouco mais de como isso funciona. E é muito interessante perceber que, às vezes,
uma coisinha que está fora de lugar, e quando ela volta para o lugar, como harmoniza o todo. A gente pode pensar nisso até quando você vai fazer um ajuste dentro de um ambiente. De repente, se está faltando lá, você comprou uma mesa com 4 cadeiras, só tem 3 cadeiras. Na hora que você olha, aquilo impacta. O inconsciente registra, porque fica faltando ali, tem um buraco, está faltando alguma coisa. Então, a nossa mente busca inconscientemente o tempo inteiro dar um lugar a quem pertence. Por isso que é importante a gente fazer esse movimento de incluir o que precisa ser incluído e devolver o lugar. Então, talvez as cadeiras tenham uma ordem onde elas precisam ser colocadas, da mesma maneira que aqui. Os relacionamentos também têm uma ordem, a gente precisa dar um lugar a todos os relacionamentos anteriores. Amizade, a mesma coisa. Trabalho, gente, o trabalho, ele é fundamental. O que eu faço de atendimento, onde a gente coloca hierarquicamente, na ordem cronológica, os trabalhos que a pessoa teve, para que ela faça um movimento de olhar para tudo aquilo que passou e agradecer, para que ela possa ir para um novo movimento, para um novo trabalho, para uma nova realidade, isso faz total diferença. Porque a nossa alma, ela anseia esse reconhecimento. Quem aqui não gosta de ser reconhecido quando alguém te reconhece no meio da rua e chama pelo seu nome, ser reconhecido por um trabalho bem feito que você fez, ser reconhecido por algo valoroso que você pôde oferecer para alguém. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Só que esse reconhecimento que eu estou falando aqui não é só de ser reconhecido perante a sociedade, que é uma coisa que faz bem para o ego, é o reconhecimento de pertencimento. Todo mundo gosta de pertencer. Ninguém quer ficar excluído, ninguém quer ficar de fora, ninguém quer sofrer esse bullying. Se tem alguém que passou por isso na infância, que foi excluído, isso fica com uma dor, com uma mágoa. Nós falamos alguns programas atrás sobre a criança interior, como ela fica com essa dor que ela carrega na alma dela pela vida inteira, porque ela foi excluída, porque ela não foi reconhecida, pelas incessantes expectativas que ela criou. Então, o pertencimento está relacionado a isso. Então, vamos dar aqui continuidade, né, com relação aos tipos de exclusão que a gente disse. O fora de ordem, né, que é ocupar um lugar que não é seu, que causa conflitos e afeta o sistema. E aqui a gente está falando de todos os sistemas. Então, eu dei o exemplo profissional, mas a gente pode colocar aqui a questão de família, quando você está fora de lugar, de repente você assume um papel que não é seu dentro do sistema, e isso vai impactar a vida de todos. Então, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes, um pai morre, uma mãe morre, daí um filho ou uma filha vai lá e quer assumir o lugar, né, do pai, quer assumir o lugar da mãe. Às vezes, a própria família empurra e coloca a pessoa. Agora você vai ter que assumir isso daqui. Só que a pessoa, ela não vai conseguir assumir na sua totalidade esse papel. Por quê? Se o pai morreu, se o pai foi embora, se a mãe morreu, se a mãe foi embora, não importa aqui quem é que se foi de alguma forma. Aquele lugar sempre vai ser dela. Lembra que eu disse? Não pode excluir. Então, aquele papel, aquele lugar é daquela pessoa. E se você tenta ocupar aquele lugar, não dá. Você não consegue fazer tudo que você gostaria. Não consegue fazer igual a pessoa, porque você não é a pessoa. Então, você está fora do seu lugar. Desde quando você sai do seu lugar, tenta ocupar o lugar do outro, o seu lugar fica vazio. Entende que as cadeirinhas mexem? Isso vai afetar todo o sistema, porque vai ficar pesado para você assumir uma responsabilidade que não é sua. Nesse caso que eu disse, né, quando um filho tenta assumir o lugar do pai ou da mãe, gera um conflito entre os irmãos, porque ele vai querer começar a mandar nos irmãos, e vai gerar um conflito na família inteira. Então é necessário que você saiba o seu lugar. Ajudar, auxiliar, muitas vezes ajudar até provendo, às vezes é inevitável, mas você não precisa sair do seu lugar. Então você precisa aprender do meu lugar de filha, do meu lugar de irmã, do meu lugar de não sei o que, eu vou ajudar a tal pessoa, eu vou fazer tal coisa, mas não ocupar o lugar do outro para fazer tal coisa, porque você não vai dar conta, vai chegar uma hora que isso vai pesar demais. Então, cada um precisa ter o seu lugar e ficar com aquilo que é seu.
E o terceiro movimento, que a gente falou, né, que é a lei da troca e do equilíbrio, a gente já conversou aqui sobre achar que alguém recebeu o suficiente ou não. E daí a gente entra numa outra questão bem interessante aqui, porque em muitas relações, às vezes, acontece assim, e aqui a gente pode colocar relações familiares, relações profissionais, relações afetivas e relações outras tantas que existam. Às vezes a pessoa ela dá demais e ela não aceita receber. Tem pessoas que têm dificuldade em receber. Existe aquela pessoa que ela recebe muito e ela não se incomoda de continuar recebendo, ela sempre quer mais, mais e mais. E existe aquele que recebe muito e acha que nunca tem o suficiente. E esse é um problema, porque às vezes, muitas vezes isso começa dentro de casa sim, lá com a mãe ou com o pai dando demais para esse filho, tentando suprir alguma coisa, só que ele fica num grau de carência tão grande que ele nunca acha que ele recebeu o suficiente. Então é aquele que o pai dá o carro, dá a casa, dá não sei o quê, mas ele acha que ele merece mais e merece mais e merece mais. Então, os outros irmãos acham que ele já recebeu muito, mas ele acha que ele não recebeu nada. Ele sempre vai dizer que os outros receberam mais. Então, vai existir aí um conflito familiar dentro dessa relação por conta disso. Então, percebam se vocês se encaixam em alguns desses papéis. Porque, na maioria das vezes, a gente tem essa dificuldade de dar e do receber. Muitas vezes a gente foi acostumado nesse processo de dar, principalmente em função de crenças religiosas, doutrinas, no sentido de que a gente está aqui para servir, você precisa ajudar o próximo, e daí você se coloca em último lugar. E daí a gente vai falar sobre essa troca entre o dar e o receber com você mesmo. Porque se você não está se dando o suficiente, se você não tem o suficiente, como é que você pode dar alguma coisa para alguém? Porque se você só dá para o outro, dá para o outro, dá para o outro, e você? Se você está sem, como é que você quer dar para o outro? Você não consegue. E daí você tem que avaliar se você está querendo dar para o outro para se sentir pertencente. Porque muitas vezes isso acontece também. Então eu preciso ser a boazinha, aquela que vai ser a boa samaritana, que vai sair do lugar e vai sempre servir o próximo para que eu seja aceita. Será que é esse o papel que você está representando na sua vida? Será que é esse o lugar que você está ocupando dentro dessas relações? Porque imagine, se você está nesse papel, principalmente dentro de uma relação afetiva, de uma relação profissional, onde você acha que você nunca recebeu o suficiente, então você vai ser aquela que o elogio não vai ser bom, que você sempre vai achar que está ganhando menos do que deveria, que ninguém te valoriza, e muitas vezes isso dentro da relação também. Então, como é que você está vivenciando essa história com você mesma? Fica aqui a reflexão, na verdade. Isso é bem importante. Daí, a reflexão com relação a essas três leis é isso. Como estão as suas relações naturais, né, as suas relações dentro dessas três leis naturais? E se você tem alguma delas que está sendo infringida, porque é muito fácil a gente sair fora do nosso lugar, não excluir as coisas na nossa vida, ficar em desequilíbrio nessa lei da troca, do dar e do receber. E por que isso acontece? Por conta do julgamento, muitas vezes. E daí a gente vai entrar nessa questão do julgamento. Os nossos ancestrais, o julgamento ele faz parte da sociedade. Nós julgamos tudo e todos a todo instante. Porque a nossa visão ela é limitada. Lembra que eu disse? A proposta aqui hoje é o quê? Você poder ampliar essa visão para suas relações. Nós julgamos o tempo inteiro. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu essa semana, que é bem recente, que é fato histórico, porque talvez fique mais fácil. A Cláudia Raia anunciou que está grávida aos 55 anos de idade. Então, muita gente ficou horrorizada, né? Porque como 55 anos, está grávida. Outras pessoas comemoraram. Mas houve julgamento tanto para o positivo quanto para o negativo. E vamos lá, por que as pessoas julgam? Então, posso dizer assim, ó, as pessoas que julgaram de que ela é louca, de que, nossa, vai ter filho com essa idade, são pessoas que inconscientemente olham para essa situação e dizem assim: eu não daria conta no lugar dela.
Mas daí entra o julgamento. Ela não tem a consciência de que ela não daria conta dessa situação, entendeu? E ela só fala, nossa, ela é maluca. Mas o julgamento, o que está por trás do julgamento, na realidade, é essa frase. Eu, no lugar dela, não daria conta. E isso acontece o tempo inteiro, viu, gente? Nós julgamos a tudo e a todos. E existem sistemas familiares onde o julgamento ele é muito pesado, porque existem aqueles sistemas, não só familiares, de amizade, empresas, né, todas as relações, onde o julgamento ele é muito para o externo. As pessoas elas têm aquela coisa de não olhar para o próprio umbigo, e elas não vão olhar para a realidade delas, elas vão julgar os outros, porque aqui dentro está tudo perfeito. Existem aqueles que julgam muito o interno e julgam um pouco do externo. E existem aqueles sistemas onde o julgamento é igual, tanto para o interno quanto para o externo. Então, o que é o julgamento? Ah, daí vai falar, nossa, mas a vizinha já trocou de carro, mas ela nem está trabalhando, como é que ela trocou de carro? Daí vai falar para o outro, nossa, mas vai pintar a casa, pintou a casa faz um ano. Então, a gente julga o tempo inteiro. Ah, porque está vestido de amarelo. Ah, porque está vestido de preto. Então, o tempo inteiro a gente fica no julgamento. E esse é um grande exercício dentro dessas leis naturais, que é a gente trabalhar o não julgar. É muito difícil, mas a gente pode ir, com o passar dos dias, treinando para julgar cada vez menos. Então, quando você se perceber julgando, o que você vai fazer? Para tudo, respira fundo. Eu dou um lugar para o julgamento. O julgamento, eu vejo você, eu sei que você está aqui, vou te dar um lugar. Você me trouxe até aqui. Lembra, a gente não exclui nada? Então eu vou dar um lugar para o julgamento. Porque se eu estou aqui hoje e o julgamento está aqui fazendo parte de mim, é porque eu trouxe isso do meu sistema. É porque dentro dos sistemas em que eu estou, existe o julgamento. Então eu vou dar um lugar a ele. Mas eu posso dizer assim, olha, eu também vejo o seu lado luz. Lembra que tudo na vida tem a polaridade? Então, a polaridade eu vou dar um lugar para esse lado luz. E esse lado luz, qual que é? É eu olhar para a minha capacidade de tomar novas decisões, de ter uma nova perspectiva. Então, eu dou um lugar para a minha capacidade, de antes de julgar da próxima vez, parar, pensar e tomar uma outra atitude. Então, isso é possível também. Requer o quê? Treino. Tudo na vida é treino. Também já falei bastante disso aqui, né? Então, a gente precisa só treinar essa nova realidade, de dar um lugar para o julgamento, mas fazendo diferente a partir de agora. Daí, como é que a gente pode mudar, né? Então, tá aqui. A mudança, opa. A mudança qual é? É você tomar consciência, porque, em primeiro lugar, a gente não tem consciência das coisas. Vamos fazer como é que eu posso dizer assim, uma revisita ao nosso passado. Para que você possa estar aqui hoje me ouvindo, conversando comigo, me assistindo, muitas pessoas vieram antes de você, não é verdade? Então você precisou aí, no mínimo, tá? Vou fazer uma continha básica. De um pai, de uma mãe, de 4 avós, de 8 bisavós, de 16 trisavós, 32 tataravós. Então, nessas 5 gerações para trás antes de você, no mínimo 72 pessoas existiram. Sem contar tios avós, primos, né? Então, uma linhagem direta. Só que o seu sistema, ele não começou há 5 gerações atrás. Quantas pessoas vieram antes de você? Quantas histórias vieram antes de você? Quantos relacionamentos existiram dentro do seu sistema familiar antes de você, para que você pudesse estar aqui hoje conversando comigo? E daí, muitas vezes, a gente não leva em consideração que tudo o que aconteceu com os nossos ancestrais, e eu estou falando aqui de pessoas, não estou falando de vidas passadas, tá? Estou falando de vida atual, pessoas que existiram antes de você. Todas essas pessoas que existiram, todas essas histórias que aconteceram, estão registradas no nosso DNA. Nós temos na nossa carga genética essa marca. Tudo que aconteceu com ele está marcado dentro de nós. E muitas vezes nós repetimos padrões dos nossos ancestrais sem ter a percepção, a consciência de que nós estamos fazendo isso. Isso é automático. É por amor, para se sentir pertencente que a gente faz isso. Só que a gente chama isso de amor cego. Porque às vezes a gente repete um padrão que não é saudável.
Então, eu vou trazer aqui uma história que me ocorre agora, né? Uma pessoa que tem problemas com a alimentação, por exemplo, que sofre de anorexia, bulimia, alguma coisa assim. Muitas vezes ela está honrando os ancestrais dela que morreram de fome. E daí, ela, para se sentir pertencente ao sistema, ela vai lá e ela vai morrer de fome também. Isso é um exemplo, existem vários outros exemplos. Então, às vezes, a gente pode pegar um outro exemplo bem comum e que é notório a gente perceber. Pega aí alguém que na família tem um problema cardíaco, que tem diabetes, sei lá, sofre do coração, pressão alta. As pessoas falam com orgulho, assim, não, eu sofro de diabetes, porque não, todo mundo na minha família tem diabetes, eu também tenho. É natural, é leve para ela falar isso. Por quê? Porque é a forma dela se sentir pertencente. Então, nós fazemos de tudo para se sentir pertencente ao sistema. E repetir padrões é uma coisa que a gente faz também. Então, olha um pouquinho para os padrões de relacionamentos do seu sistema familiar. Como é que são esses padrões? Sua família tem padrões de relacionamento saudáveis? As pessoas, elas são têm uma boa convivência, uma boa harmonia, elas conseguem conviver, conversar, ou estão sempre em discussão, estão sempre brigando? As pessoas do seu sistema, elas se separam, elas ficam viúvas, elas ficam solteiras? Como é essa relação? Isso são coisas que a gente precisa parar para analisar e perceber como eu estou repetindo esse padrão. Porque se eu tenho uma família desestruturada, onde ninguém se dá com ninguém, onde as pessoas vivem brigando, só tem conflito, um quer bater no outro, um quer matar o outro, o que eu vou repetir de padrão? Exatamente isso. Mesmo que eu faça diferente, muitas vezes, nas gerações depois de mim, isso pode se repetir, só para se sentir pertencente a esse sistema. Então, será que você está repetindo esse tipo de padrão? E tem uma coisa muito interessante. Eu vou tirar aqui um pouquinho para ficar um pouco melhor para a gente conversar. Muitas vezes, eu devia ter pego aqui uns bonequinhos, mas eu vou dar um exemplinho aqui com a caneta, né? Duas pessoas vão se relacionar. Quando essas duas pessoas começam a se relacionar, e aqui eu tô falando de qualquer tipo de relacionamento, tá? Não é só no afetivo. Elas pensam assim, somos só nós dois dentro dessa relação. E se eu disser para você que não são só os dois? Sabe por quê? Essa pessoa aqui, ela vai trazer para dentro dessa relação tudo que ela recebeu do sistema familiar dela. E essa pessoa aqui também. Então, quando elas vão começar um relacionamento, seja profissional, afetivo, de amizade, não interessa. Essa daqui vai levar o que ela acredita, o que ela recebeu de crença, de valores, de orientações, de dogmas, de tudo para dentro dessa relação. E aqui também vai acontecer isso. E é onde começam a gerar os conflitos. Por quê? As pessoas não são iguais. Mesmo as pessoas da mesma família, que passaram pelas mesmas situações, elas vão ter entendimentos diferentes a respeito dos fatos. Se a gente pegar uma mãe que teve 5 filhos, aonde de repente o pai abandonou a mãe teve que dar conta desses 5 filhos sozinha, e ela teve que trabalhar e deixar os filhos com alguém enquanto ela trabalhava. Cada um desses filhos vai ter uma experiência diferente, mesmo tendo passado pela mesma situação juntos. Então, as experiências estão relacionadas com o grau de evolução e o grau de consciência de cada um. Então, quando as pessoas vão se relacionar, o que vai acontecer? Essa daqui vai ter uma opinião, essa daqui vai ter outra. Quando elas vão entrar num conflito, cada uma vai tentar convencer a outra de que ela está certa. E daí, esse convencimento está relacionado ao quê? Ao padrão que eu trouxe do meu sistema. E é onde gera conflitos. Por quê? Eu vou com uma expectativa de que o outro está errado. Eu já vou com um julgamento. Olha aqui de novo o julgamento. Então, eu já vou com um pré-julgamento de que o outro está errado. Que o que ele está fazendo está errado. E eu vou tentar convencê-lo de que o que eu acho, o que eu aprendi com o meu sistema está certo. Daí começa essa questão. Eu preciso convencer o outro de que está certo. Se a gente pensar nisso dentro de um relacionamento afetivo, o que acontece? É quando as pessoas tentam moldar os outros para que elas se tornem aquilo que elas desejam que a pessoa seja. Né? E isso não existe, não vai funcionar, entendeu? Porque pode funcionar durante um período, mas chega uma hora que isso vai por água abaixo, porque você vai ficar insatisfeita, você transformou o outro, se o outro permitir, em algo que não é mais aquilo que você deseja. Então, é necessário que a gente tenha muita consciência e respeito
pela história do outro. Por isso que essa visão ampla permite que a gente enxergue além daquilo que os olhos veem, porque a gente não sabe a história de vida de cada um. Da mesma forma que nós não sabemos o que os nossos ancestrais passaram para que nós pudéssemos chegar aqui, o que nós temos certeza é que, de alguma forma, eles deram conta da vida deles. Foi com dor, foi com sofrimento, foi com tristeza, foi com morte, foi com alegria, foi com vida, foi com tudo. Porque teve guerra, teve perdas, teve ganhos, teve coisas boas, teve coisas ruins. Todo sistema tem isso. Às vezes tem sistemas que têm coisas mais trágicas, outros menos trágicas. Tem gente que já vem de sistemas onde as coisas foram mais leves, mas tiveram momentos difíceis. Tem sistemas que as coisas foram mais pesadas. Só que independente do pesado, do leve, do difícil, do fácil, nós estamos aqui hoje porque esses ancestrais deram conta. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que independente de como seja a sua relação com seu pai, com a sua mãe, ele esteja vivo, morto, presente, ausente, você nem conheça, se pode ser adotado, não importa. Você só está aqui hoje porque esse homem e essa mulher, eles se encontraram. E aí, se a gente falar dentro de uma relação de casal, o que acontece também muitas vezes? São dois indivíduos diferentes. Então, eles têm cada um a sua individualidade. Quando eles se juntam, eles formam um casal. Lembra da ordem e da hierarquia? Então, primeiro tem um, depois tem um outro. Eles formam um casal. E o casal, gente, caminha juntos na mesma direção. Um relacionamento afetivo para dar certo, ele tem que ter este olhar dos dois olharem juntos na mesma direção. Ah, isso significa, Sandra, que eu não posso ter os meus desejos, os meus sonhos? Sim, lembra lá, de novo, da individualidade? Cada um tem a sua individualidade. Então, cada um tem o direito de ter a sua vida, a sua individualidade. Mas, como casal, eles precisam ter um objetivo em comum. Isso vale não só para um relacionamento de casal, isso vale para uma sociedade, para uma parceria, aonde se as coisas não estão, se os dois não estão olhando para o mesmo lugar, a vida não vai fluir. Se você olhar para uma sociedade, por exemplo, onde cada sócio quer uma coisa diferente, a empresa não prospera, porque cada um está olhando para um lugar. E daí não vai funcionar. A empresa precisa que todos estejam alinhados para que as coisas fluam e dêem resultados, assim como um relacionamento afetivo. Então, percebam que essa questão do relacionamento ela é muito mais ampla do que só a gente se relacionar. Duas pessoas ali se relacionando. Ah, somos só nós dois. Nunca são só dois. Nessa minha relação aqui com vocês, sou eu com o meu sistema e cada um com o sistema de vocês. Cada um de vocês tem seu próprio sistema, que tem a sua própria história, que eu não sei qual é, mas eu preciso respeitar. Porque você está aí, mesmo que a gente esteja no século XXI, as coisas são mais leves do que já foram. A gente vive uma realidade muito diferente do que há 100, 200 anos atrás, né? Então, se a gente pensar 200 anos atrás, não existia carro, as pessoas andavam de carroça, não existia água encanada, as coisas eram muito mais difíceis. Então, a gente hoje tem muita facilidade. Isso significa que o nosso mundo é melhor do que o deles? De maneira alguma, só é diferente. Então, mesmo dentro dessa diferença, eu preciso respeitar tudo que esses meus ancestrais e os seus ancestrais viveram para que a gente pudesse chegar até aqui. Só por isso eu já sou grata. Mas, a partir de agora, eu posso fazer um pouquinho diferente e olhar para todas essas minhas relações com um pouquinho mais de amplitude, respeitando um pouco mais aquilo que o outro pode dar dentro de uma relação. Porque lembra das expectativas que nós falamos na semana passada com relação à criança, o que acontece? A gente começa a colocar muita expectativa nos outros, seja na pessoa, um patrão que coloca no empregado, uma pessoa que está começando um namoro que vai colocar no relacionamento afetivo muita expectativa, os pais que colocam expectativas em cima dos filhos, os filhos que colocam expectativas em cima dos pais. O tempo inteiro a gente fica nessa troca de colocar expectativas. E às vezes a gente coloca expectativas que não podem ser atendidas porque a pessoa não tem aquilo para dar, porque ela não recebeu. Então, vou voltar aqui de novo. Imagine um sistema familiar onde a pessoa passou por muitas dificuldades financeiras e de repente ela precisou trabalhar de sol a sol para poder colocar comida dentro de casa. Talvez ela não tenha tido a oportunidade naquele momento de dar amor, de dar carinho, de dar afeto, porque ela estava lá de sol a sol trabalhando muito, muito, muito tempo.
Então, ela não pôde fazer esse movimento afetivo. Daí, essa criança cresce e ela não vai ter essa coisa do contato físico. Daí ela vai para um relacionamento onde a outra pessoa foi muito amorosa, assim, teve como fala, uma educação de muita amorosidade, onde a mãe beijava, abraçava, tocava, era carinhosa. Daí ela vai cobrar do parceiro que ele faça a mesma coisa que ela ganhou na vida, né, dela. E ele não vai poder dar porque ele não recebeu isso. Eu estou falando aqui de um carinho, de um afeto, mas não é só isso. A gente coloca a expectativa de que os outros têm que suprir coisas de acordo com as expectativas daquilo que nós vivemos. Então, avalie as suas relações. Que expectativas você está colocando dentro de todas as relações que você tem, que elas não podem ser atendidas porque as pessoas não podem dar aquilo que você deseja. Então, diminui o seu grau de expectativa. Olha para a pessoa e fala, puxa, ele não pode me dar. E quando eu consigo encarar as coisas exatamente como elas são, isso acalma, isso tranquiliza. Porque quando eu tenho a consciência de que tudo é como é, não tenho o que fazer. E daí, quando eu sei que não tenho o que fazer, eu só tenho que relaxar e fazer diferente a partir de agora. Então, é a mesma coisa de que olhar lá para trás e falar assim: nossa, mas e se não tivesse acontecido a Segunda Guerra, a Primeira Guerra? E se isso, e se aquilo? O e se não existe. Não dá para eu voltar lá e fazer diferente. Não dá para eu voltar no dia de ontem e fazer diferente. Não dá para voltar no hoje de manhã e fazer diferente. Eu posso fazer diferente a partir de agora. Então, a partir de agora, eu posso tomar mais consciência das minhas questões, eu posso tomar mais consciência, de novo, qual é o meu lugar? Estou me sentindo pertencente? Eu estou dando e recebendo na mesma medida? Em qual relação da minha vida? É na afetiva, é na profissional, é na familiar, é na minha relação de amizade? Qual é a relação que as coisas estão descompensadas? São em todas as relações? Quando eu consigo identificar qual é a relação que está descompensada, quando eu consigo tomar consciência daquilo que não está muito saudável, e eu posso falar, agora eu posso fazer diferente, então eu vou fazer alguma mudança daqui por diante, e eu começo efetivamente a fazer essa mudança, a minha vida muda. Porque daí eu posso dar esse passinho de voltar para o meu lugar, eu posso dar esse passinho de que, olha, aqui estou dando demais, então eu tenho que melhorar, eu tenho que dar um pouquinho menos e receber um pouquinho mais. E ó, eu vou falar uma coisa com relação a essa questão do receber, viu? Dentro dessas leis naturais, existe uma coisa bem interessante e que pode até impactar algumas pessoas, o que eu vou dizer. Vou falar mais uma vez. Muitas vezes nós fomos criados, né? Tivemos uma criação ligada aos dogmas da religião, onde a gente é condicionado a ter pena e a ter dó dos outros. E daí, o que acontece? Pena e dó tiram a força das pessoas. Lembra que eu disse que lá, quando a gente julga, a gente está no inconsciente, dizendo eu não dou conta daquela situação? Quando a gente tem pena ou tem dó, é exatamente isso que acontece. Então, quando eu vejo um mendigo na rua e eu tenho pena ou dó dele, eu estou tirando a força dele. E inconscientemente, o que eu estou sentindo ou pensando é assim: eu no lugar dele não daria conta. Daí você vai falar assim: nossa, mas o que eu posso fazer então, se não posso ter pena nem dó? Você pode ter compaixão. A compaixão, ela gera uma ação. Então, eu vou olhar para aquele mendigo e vou me compadecer da situação dele e vou falar assim: nossa, ele precisa de ajuda. Então, eu posso, talvez, comprar um prato de comida, dar um cobertor, dar um agasalho, dar um suco. Eu vou fazer alguma coisa para ajudá-lo perante aquela situação. A dó e a pena, elas não têm ação. A pessoa fica só na dó e na pena. Ela não toma uma atitude. Por isso que ela tira a força do outro. E a compaixão, ela tem esse movimento da ação. E muitas vezes, dentro das nossas relações, a gente tem pena e dó dos outros. Daí a gente está numa relação, de repente, afetiva, aonde você já sabe que não tem mais o que sair de dentro daquela relação. Você está sofrendo, está cansada, já viu que não tem mais amor. E a gente pode colocar uma relação profissional aqui também, viu? Para esse exemplo.
E de repente você fala assim, não, mas eu não posso ir embora, porque o que que ele vai fazer de mim? Não, tá doente. Não, ele precisa de mim. Você se coloca numa situação onde você acha que o outro não dá conta sem você. Seja o emprego, seja a relação afetiva, seja uma relação de amizade, seja qualquer relação. Então você se coloca numa posição onde você tem pena do outro. E isso diminui o outro e diminui você. Dentro de uma relação, lembra que eu disse, entre duas pessoas, entre três, cinco pessoas, não importa. 50% de responsabilidade para cada um dos envolvidos. Então, dentro de uma relação afetiva, não existe mais culpado ou menos culpado. Dentro de uma relação profissional, não existe quem pode mais, quem pode menos. 50% de responsabilidade. Ninguém vai fazer com você coisas que você não permita. Então, se você está numa relação abusiva, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida afetiva, na sua vida familiar, é porque de alguma forma você permitiu que essa relação fosse abusiva. Se você está numa relação doentia, é porque de alguma forma você permitiu. Então você precisa assumir a responsabilidade pela sua vida e fazer alguma coisa para mudar isso, esse cenário. E daí o que acontece? Eu estava falando sobre a questão do dar e do receber. Falei da pena e da dó. Existe um outro posicionamento onde muitas vezes as pessoas elas não aceitam ajuda. E daí elas se colocam numa posição de que elas não aceitam um elogio, elas não aceitam ajuda nenhuma. Sabe o que significa isso? Você vai me dizer assim, porque ela é humilde. Não, é porque ela é arrogante mesmo. E talvez você se choque quando ouça isso. E eu vou explicar. Por quê? A humildade, ela é natural. Quando a pessoa tem dificuldade de aceitar um elogio, quando a pessoa tem dificuldade de aceitar uma ajuda, ela está sendo muito arrogante, porque ela se acha superior aos outros. Então avalia. Será que você está sendo arrogante quando você não aceita ajuda? Porque o que é essa arrogância? A pessoa chegou, supor aqui, tá? Suponhamos que você teve que preparar uma, uma sala para uma reunião dentro de uma empresa e você foi muito caprichosa nos detalhes, muito primorosa, porque você é detalhista, e você deixou o local muito agradável, muito harmonioso, com café da manhã, enfim, tudo muito, muito gostoso. Daí as pessoas vêm lá e vêm te elogiar, porque estava tudo muito bom. Aí daí você vira e fala assim, não, não, mas podia ter ficado melhor. Não, não, não precisa agradecer. Você está sendo arrogante, porque o que as pessoas têm naquele momento para te dar é o parabéns, é esse agradecimento e você não está aceitando. É a mesma coisa que a pessoa chegar com um presentinho para você e você falar, não quero presentinho. Então, avalia se você está nessa postura da arrogância, nessa postura de não aceitar os elogios, de não aceitar aquilo que as outras pessoas estão te dando. É humildade? Não é humildade, não. Então, faz essa reflexão também. Então, eu vou colocar os óculos aqui mais uma vez para ver se vocês têm alguma dúvida. E o que vocês estão achando do nosso bate-papo de hoje? Sei que eu peguei um pouquinho mais pesado, né, para falar desse tema, mas relacionamentos em todos os âmbitos, eles trazem mesmo essa, como é que eu posso dizer? Essa carga mais pesada, né? Então, é preciso que a gente faça essa reflexão. Tem alguns comentários aqui. A Ivone está dizendo que incrível essa marca genética, esse sistema de repetição, né? E que bom que é para melhorar. A dona Ana também está aqui. Boa noite para a senhora. Então vamos lá. Como é que a gente muda esse padrão, né? De repetição de padrão, essa repetição de padrão na realidade? Como é que a gente muda esse movimento dentro das relações? Como eu disse, em primeiro lugar, você precisa tomar consciência. Em segundo lugar, precisa acolher. Lembra lá das leis, de novo, lei do pertencimento, da ordem e da hierarquia, da troca de equilíbrio. Precisa fazer esse movimento de acolher aquilo que você está sentindo, acolher aquilo que está acontecendo. Não dá para mudar os fatos, né? Então vamos acolher essa realidade, vamos dar um lugar para as coisas como elas são, vamos olhar para essa dor, para essa raiva, para tudo que é. Então sejam sentimentos, sejam pessoas, sejam fatos que tenham acontecido na sua vida. Vamos dar um lugar para tudo isso. E daí no dia a dia eu vou olhando para todas essas relações e vou me colocando aqui, estou no meu lugar, estou no meu papel, eu posso fazer esse exercício o tempo inteiro. Então, ao invés de eu ficar nessa coisa impulsiva, de responder impulsivamente, eu vou
respirar fundo e vou pensar assim, nossa, eu estou aqui no meu lugar de mãe, estou aqui no meu lugar de profissional, estou aqui no meu lugar de tia, estou aqui no meu lugar de avó, será que isso que eu estou fazendo, estou interferindo no livre-arbítrio do outro? Porque muitas vezes a gente tem a impressão de que se a gente fizer muito pelo outro, a gente está ajudando. Só que muitas vezes a gente não ajuda quando a gente faz muito. Às vezes a gente precisa fazer pouco, porque a pessoa precisa ir lá e tomar uma atitude. Então, é necessário, às vezes, falar não. O falar não é saudável e vai ser benéfico para o outro. Então, precisa avaliar: será que você está nesse papel? Então, se questionar o tempo inteiro vai te trazer mais consciência. E quanto mais consciência você tiver, mais fácil fica para que você possa, de alguma maneira, voltar para o seu lugar. Então, essa é uma perguntinha. Estou no meu lugar? Estou dando e recebendo na mesma moeda? Tá em equilíbrio essa troca em todas as minhas relações? A gente pode pensar numa questão profissional, por exemplo, será que o que eu estou ganhando de salário está compatível com o que eu estou oferecendo? Porque muitas vezes a pessoa está, entre aspas, se prostituindo, porque ela está ganhando muito menos do que ela deveria ganhar. Tem pessoas que às vezes ganham muito e não fazem tanto para merecer aquele salário. A gente pode olhar para os políticos, por exemplo, né? Que dessa descompensação, esse desequilíbrio. Então, é importante que a gente compreenda essas três leis e faça com que elas, de alguma maneira, fluam de uma forma harmoniosa. O que acontece quando a gente infringe uma lei de trânsito? A gente paga multa, perde ponto na carteira. Essa é a forma de você equilibrar a lei. Como é que a gente faz quando infringe uma lei natural dessa? A gente precisa equilibrar. Equilibrar como? Tomando consciência, colocando cada coisinha no seu lugar e fazendo com que a gente vá fazendo essa reflexão na realidade para que a gente mantenha, né, se mantenha no nosso lugar, se mantenha com aquilo que é nosso, fique só nesse equilíbrio entre o dar e o receber. Então, é o tempo inteiro. É reflexão, gente, reflexão. Não tem outra maneira de você fazer esse movimento. E daí, para a gente ir para essa parte mais final, né, do encerramento aqui, eu queria propor um exercício para vocês, né? Então, vou pedir para vocês se aprumarem, e vou tirar isso daqui para ficar mais fácil. Fechem os olhos um pouquinho, respirem fundo, entrem em contato aí com a sua respiração. E cada vez que você inspira e solta, você vai se conectando mais e mais com a respiração. E nesse movimento de inspirar e soltar, vou pedir para que você se conecte com as suas emoções, com seus sentimentos. E fala aí para sua mente consciente, inconsciente, de que todo o foco agora é no corpo. Nós agradecemos as mentes consciente e inconsciente, mas o foco agora é no corpo. E eu quero que, com esse poder criativo, você imagine que está num lindo gramado. Um gramado muito verde, com um céu azul e uma temperatura muito agradável. Você ouve o som dos pássaros. O local tem um aroma suave das flores. Você se sente extremamente confortável nesse ambiente, nesse jardim, nesse gramado. Quando você olha para frente, você vê que alguém vem caminhando na sua direção. E a pessoa vai se aproximando cada vez mais, e conforme ela vai chegando mais perto, você consegue perceber que quem se aproxima de você
é você mesma. E numa distância que seja confortável, eu quero que você pare e olhe para esse você que está aí na sua frente. E perceba como é olhar para você mesma. Quais são as emoções e os sentimentos que você tem quando você olha para você mesma? Você gosta do que você vê? O que essa você está sentindo? O que se passa na cabeça dessa você? Quais são os pensamentos? Como é que fica olhar para você? É confortável ou desconfortável? Você tem vontade de se afastar ou de chegar mais próximo? Faça aquilo que você sente vontade. E independente de ter sido aproximar ou distanciar, verifica se você consegue dizer para essa você: eu sinto muito se durante todo esse tempo eu não tinha te olhado. Eu sinto muito se eu não tinha te visto. Mas agora eu vejo você. Agora eu posso te dar um lugar, o seu lugar. Quando você ocupa o seu lugar, eu posso ocupar o meu também. Porque agora que estamos juntas, podemos seguir adiante com mais força, com mais determinação. Verifica se é possível dizer para essa você: hoje eu reconheço as suas qualidades e os seus defeitos. E sei que tudo isso faz parte. Porque é assim que nós somos. Foi assim que nós demos conta. Mas a partir de agora, podemos seguir com mais leveza, fazendo um pouquinho diferente. Podemos seguir com mais consciência. Vê se é possível dizer: eu te agradeço por ter nos trazido até aqui. Agora seguiremos juntas. E perceba como fica depois que você fala isso. Perceba o seu corpo, perceba as suas emoções, os seus sentimentos.
Perceba como é se conectar com você, se relacionar com você. E vai respirando fundo, vai soltando o ar. Aí se teve alguém que ficou com alguma sensação ainda desconfortável dentro aí do exercício, se quiser pode falar aqui no chat, se não me chama depois no privado. O que é mais importante é trazer essa reconexão de você com você mesma. Nós só podemos nos relacionar com os outros quando nós nos relacionamos com a gente. Se eu não estou de bem de mim mesma, eu estou de mal do mundo todo. Então é preciso que eu faça as pazes comigo para que eu possa me dar bem com os outros. Com mais consciência, né? Então me digam aí como é que vocês ficaram, como é que vocês estão. E me digam também o que vocês acharam desse nosso bate-papo. Já passamos aí de 1 hora de programa. Vamos lá. Vocês não querem se manifestar, então acho que está tudo bem, né, gente? Estou à disposição lá no privado para quem quiser conversar. E mais uma vez, eu vou agradecer aqui a presença de vocês. Espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído com a evolução de cada uma de vocês. Essa proposta do programa, sempre ajudar as pessoas nesse processo de evolução, ajudar as pessoas a se ajudarem, porque uma coisa que eu sempre falo dentro do consultório, eu assumo os meus 50% de responsabilidade no meu papel de terapeuta, no meu papel de mentora, no meu papel de professora, de instrutora, de inspiradora, mas vocês precisam fazer a parte de vocês, porque senão isso não vai funcionar, né? Eu tenho aqui as ferramentas, eu posso mostrar o caminho, eu não posso caminhar por vocês. Isso quem faz são vocês. Então, de alguma maneira, a ideia aqui é trazer, contribuir, inspirá-las de alguma maneira, para que vocês possam fazer esse processo rumo à evolução, rumo ao crescimento pessoal, do autoconhecimento. E é por isso que eu estou aqui, né, cumprindo essa minha missão. Bom, como vocês sabem, sempre digo aqui no final, tenho aí os meus atendimentos terapêuticos, eu dou aula, eu dou curso, sou mentora e estou à disposição para quem quiser se aprofundar numa dessas possibilidades. Estou sempre à disposição, vocês colocaram aqui, Fabiana entrou, beijo Fabiana, espero que você tenha conseguido. Vai ficar no ar, gente, o programa até domingo, tá? Então, para quem não conseguiu assistir tudo, tá no ar até domingo, e depois eu tiro do ar. E na semana que vem eu volto com outro tema bem interessante, e eu vou encerrando por aqui essa semana. Hoje é dia do aniversário do espaço, então esse programa está sendo muito especial para mim. É um programa de comemoração de 6 anos de existência do espaço físico, e eu quero agradecer então a presença de vocês nessa comemoração. Como um pedacinho de bolo para vocês, tá bom? Beijo no coração de cada uma, nos vemos na semana que vem, e até mais. Quem quiser chamar no privado se ficou com alguma dificuldade, pode chamar que eu dou um auxílio, tá bom? Beijo, gente. Até mais para vocês.